curta o vídeo e se inscreva no canal. Meu nome é Daniel. Tenho 32 anos e trabalho com administração de imóveis comerciais em uma cidade de médio porte no Centro-Oeste. Meu trabalho é estruturado e previsível, principalmente orçamentos, cronogramas de manutenção e negociações com inquilinos. Mantenho uma rotina estável, academia de manhã cedo antes do trabalho, noites em casa revisando contratos ou cozinhando. Não sou impulsivo por natureza e não tomo decisões importantes sem planejamento. Minha noiva é Lauren. Ela tem 30 anos e trabalha com marketing para uma empresa regional de assistência médica. Estamos juntos há 3 anos e noivos há 8 meses. Ainda não temos uma casa, mas assinamos um contrato de aluguel juntos na primavera passada e dividimos todas as despesas igualmente. O casamento estava marcado para o fim de setembro e a lua de mel estava reservada para a semana imediatamente seguinte. Lauren é extrovertida e direta. Isso era algo que eu inicialmente apreciava, porque tendo a ser mais reservado. Com o tempo, a franqueza se transformou em algo mais afiado. Ela se orgulha de ser honesta, mas muitas vezes essa honestidade soa como crítica. Ela corrige garçons, discute com atendimento ao cliente no viva voz e não tem problema algum em dizer aos amigos que as escolhas de vida deles são ineficientes. Aprendi a ignorar isso quando era direcionado a outras pessoas. Ficou mais difícil quando era direcionado a mim. Para deixar claro, não havia sinais óbvios de traição ou encontros secretos. O problema sempre foi a questão dos limites, especificamente com o ex dela, Marcos. Eles namoraram por 4 anos antes de mim e terminaram cerca de 1 ano antes de nos conhecermos. Segundo ela, terminaram porque ele era emocionalmente instável e resistente a compromissos. Ela apresentou a situação como se tivesse amadurecido e deixado de precisar dele. Desde o começo, ela insistiu que eles ainda eram amigos porque se sentia responsável pela saúde mental dele. Eu disse a ela que não me sentia confortável com jantares constantes a sós ou ligações tarde da noite. Ela disse que eu estava sendo inseguro e que adultos deveriam ser capazes de manter amizades maduras. Eu não discuto infinitamente. Estabeleci um limite claro de que estava tudo bem para mim manter contato ocasional, mas não uma dependência emocional. Na maior parte do tempo, ela se ajustou, ou pelo menos foi o que pensei. Organizar o casamento não foi divertido, mas era administrável. Eu cuidava das coisas práticas, depósitos, reservas de hotéis, cronogramas, porque é assim que meu cérebro funciona. Lauren cuidava da estética e da política social, o que na maioria das vezes significava brigas com fornecedores, e depois me dizer que eu tinha sorte de ela ter padrões. Se um florista não respondesse em 1 hora, ela enviava uma mensagem de acompanhamento que parecia uma avaliação de desempenho. Se eu sugerisse que deixássemos alguma coisa para lá, ela dizia que eu amava a mediocridade e que se recusava a ter uma vida medíocre. A única coisa contra a qual eu me opus desde cedo foi Marcos estar em qualquer lugar perto do casamento. Ela não pediu para convidá-lo, mas continuava mencionando como seria estranho se ele descobrisse depois e se sentisse abandonado. Essa era a palavra favorita dela para descrevê-lo, abandonado, como se ele fosse um cachorro de rua que ela alimentou uma vez e que agora tivesse direito permanente ao tempo dela. Eu disse a ela que não queria que ele tivesse qualquer envolvimento. Ela revirou os olhos e disse que eu estava ameaçado por um cara que nem conseguia manter um relacionamento. 2 meses atrás, tivemos nossa primeira discussão séria sobre isso. Cheguei em casa do trabalho e ela estava na cozinha em uma chamada de vídeo com ele. Não era uma ligação rápida. Já tinha durado tempo suficiente para ela estar descalça, com vinho servido, encostada no balcão, usando aquele tom de voz suave que raramente usava comigo. Quando me viu, virou o telefone para o outro lado como uma adolescente escondendo alguma coisa. Esperei até ela desligar. Perguntei o que estava acontecendo. Ela deu de ombros e disse que ele estava entrando em espiral novamente e que ela era a única pessoa que o entendia. Eu disse a ela que entendia ajudar um amigo, mas não entendia porque precisava ser algo privado e porque sempre acontecia à noite. Ela disse que era porque ele tinha um emprego e porque eu tornava tudo estranho. Não levantei a voz. Repeti meu limite. Nada de agir como uma parceira emocional secreta, nada de sessões de terapia tarde da noite, nada de agir como se a estabilidade dele fosse responsabilidade dela. Ela riu, realmente riu, e disse que era fofo eu achar que poderia administrar os relacionamentos dela como um projeto. Então ela disse algo que ficou comigo. Se você não consegue lidar com o fato de eu me importar com as pessoas, não deveria se casar comigo. Fui dormir naquela noite sentindo que a conversa havia terminado, mas o problema não. A próxima mudança aconteceu cerca de 3 semanas antes do casamento. A maior parte dos depósitos já havia sido paga. O local estava garantido,
O serviço de buffet estava fechado, o fotógrafo estava contratado. Já tínhamos passado do ponto em que cancelar significaria perder dinheiro. Sei que isso parece relevante porque é. Lauren começou a mencionar Marcos com mais frequência novamente. Não de uma maneira dramática, apenas pequenas inserções em conversas normais. Ela dizia que ele estava passando por um mês difícil. Mencionava que o aniversário dele estava chegando e que ele odiava comemorar sozinho. Ela disse que ele ainda lutava contra a sensação de ter sido deixado para trás. Eu ouvi, mas não me envolvi. Eu já havia estabelecido meu limite. Se ela quisesse ajudá-lo de maneiras razoáveis, tudo bem. Eu não iria controlar simples contatos ocasionais. O que eu estava observando era a dependência. O momento decisivo aconteceu em uma tarde de domingo. Estávamos em nosso apartamento, sentados à mesa de jantar, revisando os números finais da lua de mel. Havíamos reservado 10 dias no exterior. As passagens estavam pagas. Os hotéis não eram reembolsáveis naquela altura. Eu estava analisando os detalhes do seguro de viagem quando ela disse que precisava conversar comigo sobre uma coisa. Seu tom era calmo, quase clínico. Geralmente é assim que ela apresenta as coisas quando espera resistência. Ela disse que Marcos havia passado recentemente por um término. Aparentemente, a mulher com quem ele estava saindo deixou-o abruptamente. Lauren disse que ele não estava lidando bem com aquilo e havia procurado por ela em busca de apoio. Perguntei o que isso significava na prática. Ela disse que ele queria que ela estivesse fisicamente presente por alguns dias porque estava se sentindo isolado. Perguntei quando. Ela disse que seria na semana da nossa lua de mel. Ela não parecia constrangida. Parecia irritada por eu não estar entendendo imediatamente. Ela disse que seria apenas durante parte da semana e que poderíamos remarcar a viagem. Lembrou-me de que casamento era sobre flexibilidade e compaixão. Então ela disse algo que esclareceu tudo para mim. Ele precisa de mim naquela semana. A lua de mel pode esperar. Lembro de ter ficado muito imóvel, não com raiva, não alterado, apenas com clareza. Porque naquela frase, ela havia estabelecido uma ordem de prioridades e eu não estava em primeiro lugar. Na manhã seguinte, cancelei tudo. Não ameacei fazer isso. Não anunciei nada. Acordei às 6 da manhã como de costume, fiz café, abri meu laptop e comecei pelo local do casamento. O contrato permitia o cancelamento com a perda do depósito. Aceitei essa perda. Depois, o serviço de buffet, então o fotógrafo, depois os créditos da companhia aérea, que pelo menos ofereciam algum valor parcial para viagens futuras. Os hotéis da lua de mel não eram reembolsáveis, mas esse era o preço da clareza. Às 9h30, o casamento estava efetivamente terminado. Lauren ainda estava dormindo quando terminei de enviar os últimos e-mails de confirmação. Transferi minha metade do dinheiro restante destinado ao casamento da nossa conta conjunta de volta para minha conta pessoal e deixei uma planilha detalhada mostrando cada taxa de cancelamento e o saldo restante. Sem teatralidade, apenas matemática. Quando ela acordou, me encontrou novamente à mesa de jantar, no mesmo lugar da conversa do dia anterior. Ela imediatamente retomou de onde havia parado. Disse que havia pensado e que precisávamos cancelar a lua de mel porque Marcos precisava dela naquela semana para apoio emocional. Ela apresentou aquilo como algo temporário. Disse que poderíamos adiar a viagem por alguns meses, assim que ele se estabilizasse. Disse que eu deveria ter segurança suficiente para entender que a lealdade delas pessoas não desaparecia apenas porque ela estava se casando. Deixei que ela terminasse. Então disse a ela que tudo bem. A lua de mel já estava cancelada. Ela piscou como se tivesse entendido errado. Acrescentei que o local estava cancelado, os fornecedores estavam cancelados, o celebrante estava cancelado. Não havia casamento para remarcar. O rosto dela passou de confusão para raiva em menos de 5 segundos. Ela perguntou o que eu queria dizer. Disse a ela claramente que havia levado as prioridades dela a sério. Se o ex dela precisava que ela estivesse fisicamente presente durante a única semana que deveria marcar o início do nosso casamento, então não estávamos alinhados o suficiente para nos casarmos. Ela me acusou de estar sendo dramático. Disse que eu não tinha o direito de tomar decisões unilaterais. Eu disse que concordava, e que era por isso que não estava pedindo permissão para entrar em um relacionamento no qual eu ocupava o segundo lugar. Pela primeira vez desde que a conheci, ela não teve uma resposta rápida. O relacionamento terminou naquela mesma manhã. Não houve uma discussão dramática aos gritos. Lauren escalou rapidamente, mas eu não a acompanhei nesse caminho.
Ela passou de me acusar de estar exagerando para me acusar de estar tentando puni-la. Disse que cancelar tudo sem uma conversa conjunta provava que eu era controlador. Deixei que ela falasse. Então a conduzi pela lógica. Lembrei a ela que havia estabelecido claramente meu limite meses antes. Nenhuma dependência emocional com Marcos. Nenhuma posição de si mesma como principal apoio dele. Lembrei das chamadas de vídeo, das conversas privadas, da maneira como ela descartava meu desconforto como insegurança. Disse a ela que aquilo não era sobre uma semana. Era sobre prioridade. Ela disse que eu estava distorcendo tudo. Insistiu que ajudar alguém em crise não significava que ela o amava. Eu disse que acreditava nisso. Eu não achava que ela estivesse secretamente apaixonada por ele. Achava que ela precisava se sentir indispensável para ele. E essa necessidade tinha mais peso do que o respeito pelo nosso relacionamento. Foi então que ela mudou de estratégia. Disse que tudo bem. Ela diria a ele que não poderia ir. Disse que reduziria o contato se era isso que fosse necessário. Disse que eu estava destruindo um futuro por causa de algo que poderia ser resolvido. Fiz uma pergunta direta a ela. Se eu não tivesse cancelado nada esta manhã, você ainda teria planejado ir até ele naquela semana? Ela hesitou. Não foi uma pausa longa, talvez 2 segundos, mas foi o suficiente. Finalmente, ela disse que sim, porque ele havia pedido primeiro e porque não achava que eu realmente terminaria com ela por causa disso. Foi nesse momento que o anel de noivado saiu do dedo dela. Eu não o arranquei. Não exigi que ela o devolvesse. Eu simplesmente disse a ela que não nos casaríamos e que eu não permaneceria em um relacionamento onde a minha presença fosse negociável. Expliquei que já havia entrado em contato com a administração do imóvel para perguntar sobre as opções de rescisão antecipada ou de transferência do contrato de aluguel exclusivamente para um de nós. Eu arcaria com a multa, se necessário. Uma saída limpa. Ela me chamou de frio. Disse que eu estava provando o ponto dela de que me faltava profundidade emocional. Eu disse que preferia estabilidade ao caos. Ao meio-dia, não éramos mais um casal. Mudei-me em 4 dias. O contrato de aluguel estava no nome de nós dois, mas a administração confirmou que poderíamos encerrá-lo antecipadamente com uma multa equivalente a 2 meses de aluguel. Eu me ofereci para pagar a multa inteira sozinho. Fiz isso deliberadamente para que não houvesse nenhum vínculo financeiro ou possibilidade de usar isso como vantagem mais tarde. Lauren argumentou que eu estava sendo extremo e que poderíamos simplesmente continuar morando juntos até o fim do contrato. Recusei. Morar juntos depois de um noivado desfeito só criaria mais atrito. Tirei uma semana de folga do trabalho. Fiz as malas metodicamente. Os móveis que compramos juntos foram anunciados e vendidos, e o dinheiro foi dividido igualmente. Os itens que um de nós havia comprado individualmente ficaram com aquela pessoa. Documentei tudo com fotos e confirmações simples por escrito, para que não houvesse nenhuma disputa depois. Não foi emocional. Foi administrativo. Lauren alternava entre raiva e negociação. Certa noite, ela tentou suavizar o tom e disse: "Estamos jogando fora 3 bons anos por orgulho." Eu a corrigi. "Estamos terminando por falta de alinhamento." Ela disse que eu era incapaz de fazer concessões. Eu disse que concessão não se aplica a ocupar o segundo lugar no seu próprio casamento. No 4º dia, assinei um aluguel de curto prazo do outro lado da cidade. Um lugar menor, com contrato mensal. Contratei carregadores para os itens maiores e deixei as chaves com a administração do imóvel. Depois de uma última vistoria, enviei a Lauren uma breve mensagem confirmando que os serviços públicos haviam sido encerrados e que a definição sobre o depósito de segurança seria enviada a ela pelo correio. Então bloqueei o número dela. Também a bloqueei nas redes sociais. Não para fazer drama, mas para evitar o desgaste lento de meias conversas e mensagens de "só estou passando para saber como você está tarde da noite." Informei aos amigos próximos e à família que o casamento estava cancelado e que eu não discutiria os detalhes, além de dizer que não éramos compatíveis. O silêncio depois disso foi imediato. Pela primeira vez em meses, não havia notificações sobre Marcos, nenhuma conversa tensa sobre limites, nenhuma sensação de estar competindo com o fantasma do passado dela. Apenas um apartamento silencioso e um limite muito claro. Eu não me senti devastado. Eu me senti decidido, e isso foi o que mais me surpreendeu. Cerca de uma semana depois de eu me mudar, as mensagens começaram a chegar por outros canais. Como eu havia bloqueado o número dela e as redes sociais, Lauren mudou para o e-mail. A primeira mensagem foi curta e ríspida. Ela me acusou de humilhá-la na frente da família e dos amigos ao cancelar tudo sem aviso.
Disse que as pessoas estavam fazendo perguntas que ela não deveria ter que responder. Li uma vez e não respondi. Então veio uma mensagem mais longa. Ela escreveu que Marcos havia se estabilizado e que ela havia dito a ele que não poderia mais ser seu principal apoio. Ela apresentou aquilo como amadurecimento. Disse que a crise havia esclarecido as coisas para ela e que percebeu que queria um futuro comigo, não com ele. Sugeriu que nos encontrássemos pessoalmente para conversar como adultos, em vez de agirmos como estranhos. Considerei se eu devia a ela uma conversa, não porque duvidasse da minha decisão, mas porque queria ter certeza de que não estava reagindo por ego. Então, analisei a sequência dos acontecimentos com calma. Ela havia planejado cancelar nossa lua de mel para estar fisicamente presente para o ex. Ela admitiu que teria ido se eu não tivesse tomado a iniciativa primeiro. A suposição padrão dela era que eu ficaria independentemente de qualquer coisa. Isso não foi um lapso temporário. Essa era a compreensão que ela tinha da dinâmica de poder. Respondi uma vez. Mantive a mensagem breve. Disse a ela que não questionava suas intenções. Eu questionava suas prioridades. Expliquei que não estava interessado em reconstruir uma confiança em que eu tivesse que competir por uma posição básica no meu próprio relacionamento. Desejei o melhor a ela e pedi que não entrasse mais em contato comigo, a menos que fosse algo relacionado à documentação financeira final. Ela respondeu em poucos minutos. Dessa vez, o tom era diferente, menos ríspido, mais frustrado. Ela disse que eu estava reescrevendo a história para me colocar como vítima. Disse que relacionamentos de verdade exigem flexibilidade. Disse que minha rigidez me deixaria sozinho no longo prazo. Não me envolvi. 2 dias depois, ela apareceu no meu novo apartamento, não de maneira agressiva. Ela bateu à porta. Eu não abri. Disse a ela através da porta que aquilo não era apropriado e que, se ela voltasse novamente sem ser convidada, eu consideraria aquilo assédio. Não levantei a voz. Simplesmente estabeleci o limite. Ela foi embora. Depois disso, os e-mails pararam. O silêncio voltou. As consequências se espalharam para além de nós dois. Dentro de 2 semanas, amigos em comum começaram a entrar em contato, não de maneira agressiva, mas com cautela. Alguns deles haviam ouvido uma versão da história que me retratava como impulsivo. Segundo Lauren, eu entrei em pânico por causa de um pequeno conflito de agenda e exagerei em vez de conversar. Eu esperava por isso. Gerenciar a própria reputação sempre foi um dos pontos fortes dela. Eu não contra-ataquei. Quando me perguntavam diretamente, eu dava uma explicação simples. Ela priorizou estar fisicamente presente para o ex durante a semana da nossa lua de mel. Eu não considerava isso compatível com um casamento. Eu terminei. A maioria das pessoas ficou em silêncio depois disso. Os fatos não precisavam de enfeites. Uma das amigas dela tentou mediar a situação. Ela ligou e sugeriu que Lauren sempre havia sido o tipo de pessoa que cuida dos outros e que eu deveria saber disso desde o início. Concordei que sabia que ela gostava de se sentir necessária. O que eu não aceitava era ficar em segundo plano em relação a um ex-parceiro durante a primeira semana do meu casamento. Existe uma diferença entre compaixão e lealdade desalinhada. Por meio de círculos de amigos em comum, descobri que Lauren realmente passou aquela semana que seria nossa lua de mel com Marcos, não em algum tipo de viagem romântica, apenas no apartamento dele. Compras de supermercado, conversas tarde da noite, toda a presença de apoio que ela havia descrito. Quando soube disso, não senti ciúmes. Senti que aquilo confirmava o que eu já sabia. Porque, se ela realmente acreditasse que nosso noivado poderia ser salvo, teria criado distância imediatamente. Em vez disso, ela assumiu completamente o papel que havia defendido. Por volta dessa época, ela tentou um último contato indireto. Enviou um pacote para o meu trabalho com algumas coisas que eu havia esquecido no apartamento e um pequeno bilhete escrito à mão. Dessa vez, sem insultos, sem ficar na defensiva, apenas uma declaração de que esperava que, um dia, eu entendesse que o amor não é uma competição. Não respondi. Devolvi o bilhete ao envelope e o arquivei junto com o restante da papelada do casamento cancelado. Não por amargura, mas por encerramento. Eu trato finais da mesma maneira que trato contratos. Uma vez encerrados, eles são arquivados, não reabertos. A parte mais estranha é a rapidez com que minha rotina se estabilizou. Trabalho, academia, noites em casa. O drama havia desaparecido e, com ele, a constante negociação por espaço. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia que estava compartilhando meu futuro com alguém que ainda pertencia ao próprio passado. Cerca de algum tempo depois de tudo terminar,
encontrei Lauren na festa de noivado de um amigo em comum. Pensei em não ir, mas evitar lugares públicos indefinidamente parecia desnecessário. Eu não estava me escondendo. Cheguei, parabenizei o casal e mantive as conversas superficiais. Durante a maior parte da noite, Lauren ficou do outro lado da sala. Ela parecia tranquila, até confiante. Se alguém não conhecesse a sequência dos acontecimentos, não teria imaginado que algo significativo havia acontecido. Por fim, ela se aproximou, sem drama, apenas um contato visual direto e uma simples declaração de que deveríamos esclarecer as coisas. Concordei em sair por alguns minutos. Um lugar público, um ambiente controlado. Ela disse que havia pensado muito. Contou-me que Marcos havia começado a sair com alguém novo e estava melhor. Havia um tom por baixo das palavras, algo quase ressentido. Ela disse que percebeu que havia se dedicado demais a ele durante anos e que eu era a única pessoa que já havia chamado sua atenção para isso. Eu ouvi. Então ela disse algo interessante. Ela disse que esperava que eu lutasse mais, discutisse mais, tentasse reconquistá-la de seus próprios instintos. Ela apresentou minha decisão como abandono. Segundo ela, amor significa enfrentar os piores defeitos de alguém, não se afastar deles. Eu disse calmamente que não estou interessado em criar uma parceira. Estou interessado em construir uma vida com uma. Eu não fui embora porque ela se importava com alguém. Eu fui embora porque ela deixou claro que a minha posição era negociável. Ela perguntou se existia alguma versão dos acontecimentos em que eu reconsideraria. Respondi honestamente, não. Não porque eu a odiasse, não porque quisesse vingança, mas porque, depois de ver como ela colocava suas prioridades em ordem sob pressão, eu acreditei nela. Ela pareceu frustrada, mas não surpresa. Acho que uma parte dela sabia que eu não estava blefando na manhã em que cancelei tudo. Voltamos para dentro separadamente. Fiquei mais 1 hora e depois fui embora sem me despedir dela. Essa foi a última vez que conversamos. Faz 8 meses desde que cancelei a lua de mel, o casamento e o relacionamento na mesma manhã. Do ponto de vista logístico, as consequências foram simples. Perdi alguns depósitos. Mudei de casa 2 vezes em 1 ano. Tive que explicar à família estendida porque os convites haviam sido retirados. Nada disso foi agradável, mas tudo foi administrável. Dinheiro pode ser recuperado. A reputação se estabiliza quando você mantém consistência. O que ficou comigo por mais tempo foi a clareza daquele momento à mesa. Quando Lauren disse que ele precisava dela naquela semana, ela esperava negociação. Ela esperava concessão. Esperava que eu me ajustasse ao senso de obrigação dela. O que ela não esperava era que eu levasse suas palavras ao pé da letra e tomasse uma decisão de acordo com elas. Não acho que ela fosse uma vilã. Ela não estava secretamente planejando voltar correndo para o ex. Ela realmente acredita que ser indispensável é uma prova de amor. O problema é que ela quer ser indispensável para todos ao mesmo tempo. Isso parece generoso à primeira vista, mas, na prática, cria instabilidade. Alguém sempre acaba em segundo lugar. Eu me recuso a ser essa pessoa. Desde então, tenho saído casualmente com algumas pessoas, mas devagar. Estou mais atento à maneira como alguém lida com limites, não apenas com ex-parceiros, mas também com trabalho, amigos e família. Quando surge um conflito, presto atenção em quem é priorizado sob pressão. Palavras são flexíveis. Ações não são. De vez em quando, fico sabendo de novidades sobre Lauren por meio de conhecidos em comum. Nada dramático. Ela mudou de apartamento. Trocou de emprego. Marcos não é mais um assunto diário, o que é irônico. Não sinto raiva quando ouço o nome dela. Sinto distância. Se eu tivesse esperado, discutido por mais tempo ou tentado competir com o passado dela, talvez tivéssemos chegado ao casamento. Então eu estaria legal e financeiramente ligado a alguém que via minha posição como algo ajustável. Cancelar tudo em uma manhã pareceu extremo para quem olhava de fora. Por dentro, pareceu proporcional. Às vezes, a decisão mais limpa é aquela que não deixa espaço para uma reinterpretação mais tarde. Muito obrigado por assistir até o final. Desejo tudo de melhor a todos vocês. Mantenham-se saudáveis e cuidem-se.